Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Thiago Prux, eu sou um dos sócios aqui da Capitalizo, que é uma empresa de análise e recomendações de investimentos, e hoje vamos fazer mais um Capitalizo Responde. Já deixo claro o convite para quem não é inscrito se inscrever no canal, para quem gostar do vídeo, dá um like e compartilhar, e já coloque aqui nos comentários as ações que vocês queiram que nós comentemos nos próximos vídeos, e claro, falem a respeito aí dos setores que a gente vai comentar. Lembrando que nós vamos dividir esse vídeo em duas partes, né? Falar a respeito aí de dois setores e só dar uma pincelada falando sobre algumas ações desses dois setores, tá? Eu acho até interessante, né, pessoal, quando a gente fala em melhores setores, que é o que foi pedido para a gente, né? Porque essas coisas mudam, né? Se a gente pegar ali nos anos 90, por exemplo, o melhor setor da bolsa era a telefonia fixa, tinha as questões das privatizações e tudo mais. Nos anos 2000, os bancos, né, tomaram conta, a gente teve aquele movimento de consolidação, né, com os bancos, ficando os quatro que hoje estão na bolsa aí que a gente conhece bem, né, e principalmente o setor de siderurgia, já que a gente teve um boom de commodities, né, que foi terminar só ali na crise do subprime em 2008, né. Então eu vou fazer esses dois vídeos trazendo as informações aqui dos nossos analistas de um setor que é mais focado nos próximos 3 a 5 anos, que é mais cíclico, e amanhã a gente pega um setor que é mais pensando também no curto prazo, mas especialmente no longo prazo, tá? Eu vou deixar para vocês aqui também o cupom, que dá até 30% de desconto nas nossas assinaturas. Eu lembro que hoje nós temos as melhores e mais completas recomendações do mercado. No final do vídeo eu volto para falar a respeito. Então, o primeiro setor, tá, pessoal, que engloba justamente, se a gente for pegar um prazo aí de 3 a 5 anos, é o setor petroleiro, né? A gente pode pegar petróleo, gás, né? Que é um setor mais cíclico, tá? Porém, a gente tem uma visão bastante construtiva desde 2020 e entendemos que hoje o setor é um dos mais fáceis aí para se posicionar, considerando esse cenário que a gente tem hoje, as perspectivas para os próximos 3 a 5 anos. E quando a gente pega aqui o preço do petróleo Brent, a gente vai ver que em 2020 estava nas mínimas, né? Então ali naquele momento surgiu uma boa oportunidade, né? A gente aumentou a exposição no setor, hoje as nossas principais recomendações são do setor petroleiro, a gente tem em todos os prazos aí empresas petroleiras e a gente considera uma pequena alta aqui dos preços do petróleo, né? E a gente já viu como foi benéfico aí para boa parte das empresas, né? E a nossa tese, ela basicamente estava fundamentada na demanda crescente nesse prazo e o potencial da oferta não. E quando nós temos a demanda muito forte, a oferta não acompanhando a demanda, os preços sobem, né? E por que a gente entende que os preços devem continuar elevados? Primeiro, a gente tem uma queda consistente dos principais países nos estoques de nível de petróleo, especialmente aí nos Estados Unidos. Nós temos toda essa questão envolvendo a OPEP+, que são os principais produtores e exportadores de petróleo e seus aliados, que não estão muito afim de aumentar a produção, né? Eles estão muito mais dispostos a manter a produção para que os preços continuem elevados, né? E a gente tem empresas como a Saudi Aramco, que é a maior do mundo, que tem um custo de produção muito baixo. Se a gente for pensar em petróleo 75, 80 dólares, os caras ganham dinheiro pra caramba, né? Tanto que são raras, né, pessoal, as grandes empresas que estão dispostas a elevar a produção, né? Já que a maior preocupação dessas grandes petroleiras hoje é fazer recompra de ações e pagar dividendos, né? Inclusive essa semana a gente teve um anúncio raro aí de investimento da ExxonMobil, que é a maior petroleira americana, que está disposta a fazer mais um investimento, seria o quinto, né, num projeto na Guiana, que é uma das novas fronteiras aí de exploração, que a gente está falando de 12, quase 13 bilhões de dólares, e eles querem aumentar a produção aí para extrair até 2027, né, então já estaria estourando o nosso prazo, mais 1,2, o total seria 1,2 milhão de barris por dia, ou seja, um dos maiores investimentos anunciados, ele vai entrar totalmente em operação, na melhor das hipóteses, a partir de 2027. Né? Então a gente vê um caminho livre aí para manutenção dos preços do petróleo em momento elevado, além de que nós temos toda essa questão de ESG, né, que inibe investimentos de grandes petroleiras para aumento de produção. Né? E são as grandes petroleiras que fazem diferença nesse sentido, não as pequenas.
Não tem como comparar uma PetroRio com uma Petrobras, por exemplo, ou com uma ExxonMobil, ou com uma Chevron. Não existe, não tem como fazer essa comparação, né? Então essa questão de eletrificação e tudo mais inibe, né? Tanto que tem banco que nem empresta mais dinheiro para petroleira grande se for para aumentar a produção de petróleo, por exemplo. E nem a questão da guerra fez aí com que, e toda essa problemática que nós temos de energia, nem essa questão fez com que os principais governos, europeu, americano, voltassem atrás dessa questão para até incentivar, né, uma produção maior de petróleo. E além disso, né, pessoal, a gente tem no curto prazo a questão da China, né? A China reabrindo, pessoal, vai aumentar a demanda. E a China, praticamente desde 2020, quando iniciou o Covid, vem passando por sérias restrições e agora eles vêm afrouxando aí essas restrições, tá? Então, isso aqui é uma coisa que, no nosso entendimento, não está nada precificado, né? Toda essa questão de reabertura da China. E, além disso, né, existe uma expectativa de que mesmo que nós tenhamos recessão, ela não seja muito forte nem na Europa, nem nos Estados Unidos. A situação da Europa dificilmente vai piorar em relação ao que está agora, né? E isso aqui, pessoal, a gente nem falou de guerra de Rússia e Ucrânia, né? Que no nosso entendimento, caso venha escalar ainda mais, isso aqui seria um plus, que poderia aumentar os preços do petróleo, fora qualquer outra melhora acima do esperado, porque o cenário de todo mundo esperando uma recessão tão profunda que qualquer coisa que seja um pouquinho melhor do que isso já entope aqui a demanda, tá? E principalmente essa questão aqui da China, tá? Tiago, mas não pode ter recessão? Claro que pode ter, isso é normal, em algum momento vai ter recessão, a gente não pode esquecer que o petróleo é uma commodity, ele tem volatilidade, ninguém está chutando o preço que vai bater $300, nada disso, não é sobre isso, não é dessa forma que a gente ganha dinheiro, mas a gente sempre tem esse contraponto da restrição da oferta e agora a gente tem mais um contraponto de curto prazo, que é essa reabertura da China. Então, por isso, desde 2020, vão fazer 3 anos agora, a nossa tese positiva em relação ao setor de petróleo continua a mesma, né? E se a gente for olhar em termos de investimento, desde 2006, 2007, as empresas não investiram tão pouco como agora. E olhando só o preço, né, pessoal? A gente teve esse pico aqui lá em 2007, 2008, aí caiu com o subprime e não alcançamos mais esses picos, né? Claro que se o petróleo se mantiver acima de $100, a gente vai dar pulo de alegria. Mas se ele continuar nesses patamares, como eu falei, de 75 até 80, a maior parte das empresas ganha muito, mas muito dinheiro mesmo, né? Então, mesmo que a gente tenha algum tipo de volatilidade, que os preços caiam abaixo desses patamares, a gente não imagina que isso seja uma questão sustentável nesse prazo aí de 3 a 5 anos, tá? Hoje eu vou falar um pouco, de maneira resumida, tem outros vídeos aqui no canal falando sobre essas empresas, todas elas do setor de petróleo. Tem as empresas estrangeiras que a gente gosta demais, tem a Chevron, ExxonMobil, a Occidental, que inclusive o Buffett aumentou a posição nela, tem a British Petroleum, tem várias outras, Shell, tem várias outras bem interessantes também, tá? Sobre Petrobras, a gente já comentou algumas vezes, né, pessoal? Nesse momento a gente não acha interessante, por essas questões de possibilidade de mudança da política de dividendos, aumento de investimentos, que no nosso entendimento não vale a pena para uma grande petroleira, né? Então, a gente já recomendou várias vezes aí venda da Petrobras para alocação em petroleiras grandes estrangeiras e até agora tem dado muito certo, já que essas ações das petroleiras estrangeiras subiram muito mais aí do que a Petrobras, não tem nem comparação. Nós temos aquelas empresas menores ou júniors, né? Que aqui eu destaco primeiro a Enalta, né? Que não está num ritmo tão forte como as outras de crescimento. Ela tem aquela questão do caixa dela também que permite um pagamento de dividendos maior. E aqui, quando a gente fala em empresas júniores, a gente prefere essas três aqui, PetroRio, PetroRecôncavo e 3R, né, que elas aproveitaram muito bem essa venda de ativos por parte da Petrobras, estão em boa situação de caixa, que é a mesma situação da Enalta, vem aumentando produção, vem reduzindo o custo de produção, e é interessante a gente relembrar que basicamente elas exportam, né, então não tem problema com receita. O que elas aumentarem a produção, elas vão conseguir vender, né? Então, para as pequenas, faz mais sentido, sim,
aumentar a produção, e para as maiores, nesse momento, a gente entende que não, tem que focar em dividendos e recompra de ações, tá? E lembrando, né, pessoal, que principalmente essas empresas menores aqui, a gente não pode esquecer que o Brasil tem essa questão geológica privilegiada, né, tem uma das maiores de reservas de petróleo do mundo localizada no fundo dos oceanos, e também tem um imenso potencial em terra que é pouco explorado, né? Hoje em torno aí de 6, 7% da produção total de petróleo e gás, né, que é o onshore, é feito por essas operadoras independentes que hoje correspondem aí por 30% dessa produção em terra. Isso aqui pegando números aí dos últimos 5 a 6 anos, né? Então tem um potencial gigantesco ainda de crescimento dessas empresas no onshore, né? Como é o caso aqui da PetroRecôncavo, que tem bastante especialidade nesse segmento, né? Então, petróleo, pessoal, como eu falei, né, no nosso entendimento, é muito óbvio hoje ter petróleo em carteira. Ah, Thiago, mas isso é óbvio demais, tem alguma coisa estranha. Pessoal, às vezes as coisas simples também funcionam, né? A gente é da teoria do Buffett, né, que a gente tem que manter as coisas simples. Ninguém está dizendo que as ações vão disparar ou que o preço do petróleo não vai cair. Mas quando a gente faz uma avaliação risco-retorno, essa tese de petróleo aí continua com um risco bem menor do que a possibilidade de retorno, tá? Então amanhã eu faço vídeo aqui falando do segundo setor. Eu vou deixar para vocês aqui na descrição o nosso site, que tem as assinaturas, né, pessoal? E vocês podem acessar lá e tem os resultados também de todas as nossas estratégias, seja para o investidor que é focado no longo prazo, carteiras de dividendos, renda fixa, fundos imobiliários diversificadas, né? Tudo tem ali, é só vocês clicarem. Eu quero ver micro e small caps, tem um textinho explicando, um vídeo, e os resultados que vocês podem comparar. Hoje os da Capitalismo são os melhores do mercado, e as estratégias de médio e curto prazo. Quero ver o swing trade, né, que são operações aí de 2 a 10 dias. Tem os resultados históricos lá, enfim, e tem aqui na descrição também, né, pessoal, os nossos contatos. Qualquer dúvida vocês podem nos chamar no WhatsApp. Pô, Thiago, como é que a Capitalismo pode me ajudar a ter um melhor rendimento? Como funcionam as assinaturas de vocês? Ou mandem um e-mail para a gente, o contato@capitalismo.com.br. Lembrando que ali no WhatsApp vocês podem deixar um áudio ou uma mensagem que com certeza o pessoal do atendimento vai auxiliar a todos. Grande abraço e ótimos investimentos. Até mais!